Senta aí, mas senta direito, porque o que vou te contar agora não é para dormir tranquilo. Essa história me foi passada pelo meu avô, daquelas que a gente pensa que é lenda, mas o velho contava com tanta convicção, os olhos tão fixos, que a gente jura que aconteceu de verdade. Ele era menino nos anos 30, numa cidadezinha esquecida da Bahia que ele nunca me disse o nome. Pra quê, meu filho? Ele resmungava, a voz mais rouca que o normal, como se só de falar já chamasse desgraça. Certos nomes têm peso demais. Melhor deixar o que tá quieto, quietinho. Mexer no que não deve é chamar o bicho de volta. E o bicho que ele falava não era animal, era gente, mais precisamente um tal Olavo. Olavo não era benzedor nem curandeiro. Ele era bruxo, pura e simplesmente, do tipo que você não queria nem por perto. Morava isolado, numa casa de pedra escura, quase engolida pela mata, que parecia ter saído de um pesadelo. O sol parecia até desviar dali. Meu avô dizia que, de longe, dava para sentir um cheiro estranho. Uma mistura doce, podre e metálica, como sangue velho. E à noite, umas luzes fracas piscavam nas janelas sujas, como um olho espiando na escuridão. Ele apareceu do nada, como fumaça preta no horizonte. Ninguém deu muita bola. Acharam que era só mais um forasteiro, mas esse erro custou caro. Olavo era magro, alto, com olhos fundos que pareciam buracos negros. E o sorriso dele nunca chegava aos olhos. Era só um movimento feio dos lábios, como se o mundo fosse uma piada de mau gosto. O poder dele não demorou para se mostrar. Primeiro coisas pequenas, mas que já gelavam a espinha. Horta que secava em uma noite, gado morrendo sem doença aparente, doenças estranhas que derrubavam famílias inteiras. Depois, vinham as ameaças. Não eram gritos, eram sussurros, cobranças disfarçadas. Olavo não pedia, ele exigia. Terra, gado, a primeira colheita. E se alguém recusasse, meu amigo, a vida virava de cabeça para baixo. Meu avô, moleque curioso com as orelhas em pé para tudo, lembrava do medo gelado que apertava a garganta de todos. Mães proibiam os filhos de ir para o mato. Homens andavam de cabeça baixa e as conversas só sussurradas, com olhares furtivos para a escuridão, como se o ar tivesse ouvidos. O medo era tão grande que o nome do Olavo virou tabu. Ninguém falava. Só de pensar, já arrepiava. E ele tinha os livros. Uma coleção de arrepiar os cabelos. Uns calhamaços velhos com capa que parecia couro humano. Ilustrações medonhas e textos em línguas que ninguém entendia. Meu avô jurava que, às vezes, dava para sentir um cheiro de mofo e ranço vindo deles, como se exalassem podridão. O povo mais velho falava desses livros com um pavor misturado com um fascínio estranho. Tinha o Grimorium Verum, de invocações e pactos com demônios. A chave de Salomão que diziam dar controle sobre espíritos. Mas o que dava mais cagaço era o que Olavo guardava num pedestal preto, no lugar mais secreto da casa, um exemplar do famoso Picatrix, um livro de magia das estrelas. Diziam que as páginas eram tingidas com sangue e falavam de rituais capazes de manipular os astros, a sorte e até a vida das pessoas. Com esses volumes nas mãos, Olavo não era um homem, era um monstro de poder, uma sombra que pairava sobre a alma daquela gente, esmagando vidas com a mesma facilidade de esmagar uma formiga. Aí, num fim de tarde abafado, com o sol torrando o chão, ele apareceu. Sem alarde, sem bagagem. Apenas um homem caminhando pela estrada de terra. Alto, ombros largos, com um rosto que parecia esculpido na tristeza e olhos que carregavam um peso de séculos. O nome dele, meu avô dizia, era Pedro. Ele não era da Bahia. Vinha de longe do sertão de Pernambuco, fugindo de algo que ele nunca revelava, mas que dava para ver no jeito dele, sempre arredio, olhando para os lados como se esperasse uma perseguição que nunca chegava. Pedro não era de muita conversa, e sua voz, quando abria a boca, era grave e áspera, parecendo areia roçando em pedra. A vila, acostumada a se esconder, não ligou. Mais um forasteiro. Mas meu avô, com aquela inteligência de criança, notou algo diferente. Havia uma inquietação no Pedro, uma ferocidade guardada lutando para sair, e nas noites de lua cheia o Pedro sumia. Ninguém perguntava, ele nunca explicava.
Mas nas manhãs, depois dessas noites, quando voltava, tinha um rastro fino de terra e folha seca nas botas, e os olhos dele pareciam ainda mais profundos, como se tivessem visto o inferno. É que o Pedro carregava uma maldição, bicho, um negócio de família que o transformava em um bicho. Ele era um lobisomem, mas não um lobisomem qualquer. A maldição que caía sobre ele não era só um fardo, ele a transformou em arma. Pedro não matava à toa. Ele era um executor. Usava a forma bestial para dar cabo de quem, em seu julgamento, tinha passado de todos os limites da decência, quem gostava de fazer o mal, de sugar a vida alheia. E foi assim, andando de lugar em lugar, que o nome do Olavo, o feiticeiro, chegou aos ouvidos dele. Um tirano, um sugador de almas. Olavo estava na mira do Pedro. E quando Pedro mirava, a tensão na vila estava insuportável. Era como se o ar estivesse pesado, antes de uma tempestade daquelas. O Olavo tinha exigido a filha mais nova de uma família humilde como tributo. Uma menina. Foi a gota d'água. Meu avô lembra de ter visto o pai da menina, um homem forte ajoelhado e chorando de desespero. Foi aí que o Pedro, que observava de longe, sentiu um tremor dentro de si. A fera adormecida, aquela que ele prendia a 7 chaves, começou a rosnar baixinho, um som que só ele ouvia, mas que significava o fim. A noite em que tudo aconteceu era uma noite de lua cheia, daquelas que a gente vê a bola prateada grandona no céu, quase perto da mão. Uma noite perfeita para transformação, perfeita para caça. Meu avô, que dormia no chão duro da cabana, acordou com um som que parecia vir do mais fundo do inferno, um uivo abafado, mas que rasgava a noite, como se os ossos e a carne estivessem sendo torcidos e refeitos. Não era lobo, era algo mais. Era ele. Era o Pedro. A cidade inteira parecia prender a respiração. As poucas luzes nas casas se apagaram, e o silêncio que veio depois era 1000 vezes mais apavorante que qualquer grito. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade e um cheiro forte, metálico, de coisa primitiva. Pedro, em sua forma lupina, não era só um lobo grande. Era uma criatura de pesadelo. Pelo preto que parecia engolir a luz, músculos que parecem cordas de aço sob a pele, garras afiadas como facas e olhos que ardiam com uma luz vermelha, faminta. A boca escancarada mostrava presas longas e recurvas capazes de rasgar o que fosse. A transformação era completa, e a fúria que o impulsionava era incontrolável. Ele não era mais Pedro. Era a fome. Era a vingança. Ele se moveu como um fantasma na escuridão, com uma velocidade e uma força absurdas. Não foi pela rua principal. Ele se embrenhou na mata, rasgando o mato com sua massa bruta, seguindo o rastro podre de magia negra que exalava da casa do Olavo. Quando chegou, a porta da casa do feiticeiro explodiu em lascas, como se um raio tivesse batido nela. Lá dentro, Olavo, que estava no seu laboratório, cercado por velas tremeluzentes e pilhas de livros antigos, levantou a cabeça. O sorriso frio dele sumiu. Ele viu a forma monstruosa irromper pela abertura, os olhos incandescentes fixos nele. Olavo não era bobo. Era poderoso, mas um covarde nato. Sabia que estava diante de algo que ele não controlava pela força. Num movimento rápido, ele pegou o Picatrix de seu pedestal e, com os olhos fixos na criatura, começou a murmurar um feitiço. Não era uma barreira de carne, mas de mente. Uma energia invisível, quase um sussurro gelado se projetou da mão de Olavo, tentando entrar na cabeça da fera. O lobisomem rosnou, um som que fez os ossos de meu avô tremerem, mesmo a quilômetros de distância, só de lembrar. A fera sentiu a invasão, um veneno mental tentando se espalhar por sua mente. Era como se 1000 agulhas de gelo perfurassem seus pensamentos, tentando apagar a fúria e substituí-la pelo medo e pela submissão. Os olhos vermelhos do lobisomem se arregalaram, um brilho de agonia e raiva pura misturado. Ele chacoalhou a cabeça com violência, as garras arranhando o ar, como se tentasse espantar um demônio invisível. Olavo, com os olhos arregalados, forçava o encantamento, recitando as palavras mais complexas de domínio, a voz se tornando um sibilar, erguendo a mão na direção da fera, tentando dobrar a vontade do bicho. Mas o lobisomem era rápido demais, sua fúria animal superando qualquer feitiço mental.
A maldição que o transformava era a sua própria defesa. Aquela dor constante, aquela selvageria que ele carregava, se tornou uma parede de puro instinto. Com um rugido que parecia rasgar o próprio tempo, ele se lançou contra a energia invisível que o prendia. Não havia o que quebrar fisicamente, mas a própria vontade da besta, em agonia, se rebelou. Foi uma explosão de fúria cega que estraçalhou a projeção mental de Olavo, como um pensamento esmagado. Olavo soltou um grito, mais de surpresa do que de dor, quando as garras da criatura o atingiram, rasgando suas roupas e a carne. Ele tentou lançar um último feitiço, as palavras se perdendo num borbulhar na garganta, misturadas com sangue. O lobisomem não hesitou. Não teve pena. Ele era a cara da justiça brutal que Pedro buscava. Com um movimento rápido e certeiro, a criatura agarrou o feiticeiro pelos ombros. As presas se cravaram em seu pescoço e um grito abafado irrompeu do peito de Olavo, misturado ao estalar de ossos e ao som molhado e nojento de carne sendo rasgada. Na manhã seguinte, um silêncio pesado pairava sobre a vila, diferente do silêncio de antes. Não era o silêncio do medo, mas de alívio misturado com um pavor novo, um nó na garganta que ninguém ousava desatar. O casarão do feiticeiro estava em ruínas, a porta arrombada, as janelas quebradas. Lá dentro, o cheiro de sangue e morte era forte, e os restos da casa contavam a história de uma batalha brutal. Mas de Olavo não havia sinal, apenas a carnificina e a ausência. Os livros estavam ali rasgados, como se a própria fúria da criatura tivesse sido jogada em cada uma de suas páginas. Mas o mais assustador veio depois. Ninguém entendeu como, mas no fim do dia, a casa do Olavo pegou fogo. As chamas subiram rápido, consumindo o que restava do casarão e de tudo que havia lá dentro, incluindo aqueles livros malditos. O povo assistia de longe, aliviado pelo fim daquele lugar, mas confuso. Como o fogo começou? Não havia ninguém lá. E foi aí que meu avô, ainda um moleque, contou o que viu. Ele se escondeu atrás de umas árvores na beira da mata e jurou de pé junto que, em meio ao fogo, em meio à fumaça escura, ele viu uma sombra gigantesca, com chifres retorcidos. Uma criatura tão assustadora que a alma parecia sair do corpo só de olhar. E essa criatura não estava sozinha. Ela arrastava Olavo, mas não o Olavo de carne. Era o Olavo em espírito, se contorcendo e gritando de desespero, pedindo socorro, a voz fininha e horripilante se misturando ao estalar das chamas. Mas ninguém mais via ou ouvia, só meu avô. E a criatura, junto com o espírito de Olavo, sumiu no meio do fogo, como se as chamas fossem a porta do próprio inferno. Ninguém viu Pedro naquela manhã. Ele havia desaparecido tão misteriosamente quanto havia chegado. Alguns diziam que a fúria o tinha consumido. Outros, que ele simplesmente seguiu seu caminho, em busca de outras injustiças para punir. Meu avô, ele acreditava na segunda versão. Ele não era mau, sabe? Ele era necessário. Um mal contra outro mal. Ele sempre dizia, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revendo a cena. A vila lentamente começou a se refazer. O medo antigo se desfez, substituído por uma cautela supersticiosa. Ninguém mais falava o nome de Olavo em voz alta. A história se tornou um sussurro entre paredes, uma lenda contada de boca em boca, com cada geração acrescentando seu próprio toque de horror e fascínio. Uma história que teima em não morrer. E eu, sentado aqui na minha poltrona, sinto o arrepio gelado que essa história ainda me provoca. Meu avô a contava não para me dar medo de criança, mas para me mostrar que o mundo é um lugar doido, onde o mal pode assumir muitas formas. E a justiça, às vezes, vem de onde a gente menos espera, embrulhada em garras e coberta de sangue. A Bahia é um berço de lendas, e essa, em particular, permanece viva em mim. Um lembrete sombrio de um tempo onde a fronteira entre o homem e o monstro era tênue, e a escuridão podia ser combatida por uma escuridão ainda maior. Ainda hoje, quando a lua cheia brilha no céu, não consigo deixar de olhar para a escuridão lá fora. Antes do próximo relato, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis e ajuda muito. Era para ser só mais uma entrega de rotina, sabe? Peguei a carga de gado lá no sul de Minas e estava descendo para o interior de São Paulo. A estrada, sempre ela, mastigando quilômetros de asfalto,
Eu, Zé, caminhoneiro há mais de 20 anos, acostumado com a solidão do asfalto e, por isso mesmo, sempre com meu 38 debaixo do banco. Rodovia é bicho traiçoeiro, nunca se sabe. Mas aí, a noite começou a virar bicho de um jeito diferente. O sol se foi e trouxe aquela escuridão pesada de fazenda, sabe? E para ajudar deu pepino na entrega. O dono da fazenda, um tal de seu Antônio, ligou apressado. Zé, meu amigo, o gado vai ter que passar a noite aqui mesmo. A fazenda está em reforma, uma bagunça. Mas tem um curralzinho antigo que serve. Amanhã cedo eu tô aí para desenrolar. Putz, sem opção, né? Manobrei o bruto para dentro da tal Novo Horizonte. O portão de madeira, caindo aos pedaços, rangia mais que porta de cemitério velha. A casa principal, um casarão antigo e imponente, estava escura feito breu, só com as janelas vazias olhando para mim como olhos mortos. Mó agonia. Soltei a boiada no curral velho, um cheiro forte de terra úmida e gado no ar. A lua fininha no céu mal dava uma luzinha. O mato alto cercando tudo e um silêncio que dava para ouvir o sangue correndo nas veias. Jantei um pão com queijo seco na boleia e fui tentar dormir, embalado pelo cansaço. Mas que dormir o quê? Devia ser por volta de 1h20 da manhã quando eu pulei na boleia, suado. Não foi um barulho, Zé, foi uma vibração tensa no ar, um arrepio que subiu pela nuca. O gado. Tava tudo agitado lá atrás, mugindo de um jeito diferente. Um som de puro desespero. Não era barulho de gado normal, não. Parecia que a boiada inteira estava surtando, batendo nas cercas. Pensei na hora. Ladrão. Algum FDP querendo levar meus bichos. A mão foi automática para o meu 38, que sempre anda comigo nas rodovias, nunca se sabe. Peguei a lanterna tática potente para burro e desci do caminhão, o coração batendo na garganta. O ar da madrugada estava gelado, cortante, e carregado com um cheiro esquisito, meio selvagem, meio de carne estragada. Os sons vindos do curral eram ainda mais intensos, puro pânico animal. Fui caminhando de mansinho para o curral, o farol da lanterna cortando a escuridão. Cada passo na grama seca parecia um tiro no silêncio, e as sombras das árvores ao redor, umas formas feias e retorcidas, pareciam se mover e ganhar vida própria. Quando a luz da lanterna bateu lá dentro do curral velho, eu juro por Deus, Zé, que eu travei. Meu sangue gelou. Não tinha ladrão. Era um demônio. No meio do curral, meu touro Nelore, um bicho de respeito de quase 1 tonelada, estava cambaleando, mugindo um som fraco. Seu couro escuro estava encharcado em sangue, ferimentos profundos e irregulares rasgando sua carne. E em cima dele, grudado no pescoço, cravando dentes e garras, estava aquela coisa. Eu nunca vi nada igual na minha vida, nem em filme de terror. Era uma criatura esquálida, com uma pelagem rala e suja, meio preta, meio cinza, que refletia um brilho doentio sob a luz da lanterna. Tava meio curvada, quase parecendo um homem, mas com braços compridos demais e umas garras enormes, afiadas como facas. A cara... Putz, Zé, a cara era de pesadelo. Um focinho alongado, dentes pontudos e sujos de sangue. E os olhos, pequenos, brilhantes e cheios de uma maldade que eu nunca tinha visto em bicho nenhum. Um rosnado gutural, um som que parecia vir do fundo da terra, ecoou pela noite quando a criatura notou a luz da minha lanterna. Largou o touro que caiu no chão gemendo e virou aqueles olhos em mim. Era pura fúria e veio para cima de mim. Não pensei 2 vezes. Levantei o 38 e meti bala. O estampido seco do tiro rasgou o silêncio da noite. A bala atingiu o flanco da criatura, que cambaleou, soltou um chiado nojento, um som de dor misturada com raiva, mas continuou vindo. Descarreguei mais 2, as balas ricocheteando na madeira do curral ou sumindo na terra. A criatura estava perto demais agora. Eu podia sentir o cheiro dela, um cheiro podre, de carniça, as garras tentando me alcançar. Num desespero que eu nem sabia que tinha, Zé, eu usei a lanterna como arma. Soquei com toda a força na cara dela. Ela recuou momentaneamente, atordoada pelo impacto e pela luz intensa direto nos olhos. Aqueles segundos me deram a chance de me afastar, correndo para trás, sem tirar a arma dela. A bicha rosnava, circulando, mas parecia confusa, incerta. Meus joelhos tremiam, a boca seca, o coração querendo saltar do peito,
mas eu a mantinha na mira. Por fim, com um último olhar furioso que prometia que ela voltaria, a criatura hesitou por um instante e depois simplesmente sumiu na escuridão, se embrenhando entre as árvores como uma sombra. O silêncio que veio depois foi quase tão aterrorizante quanto o ataque. Passei o resto da noite na boleia com a arma na mão, o ouvido atento a qualquer ruído. Cada galho caindo parecia um monstro. Só respirei aliviado quando o sol finalmente começou a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados e expulsando as sombras e o pavor da noite. Com a luz do dia, tomei coragem e voltei para o curral. A cena era ainda mais chocante à luz do sol. O touro estava caído, respirando com dificuldade, seu corpo coberto de ferimentos horríveis. E perto dele, Zé, estendida no chão, jazia uma vaca. Morta. Mas não era uma morte normal. O corpo dela estava estranhamente pálido, esbranquiçado. Me aproximei e o que vi me deu um nó no estômago. Não havia uma gota de sangue sequer. A vaca estava completamente seca, como se tivesse sido drenada. As marcas no chão eram confusas, uma mistura das patas do gado e de outras pegadas desconhecidas com longas marcas de garras. A cerca de madeira estava parcialmente quebrada em alguns pontos. Lá pelas 9, o seu Antônio chegou com a caminhonete. A cara dele era de preocupação. Contei tudo, sem tirar nem pôr, mostrando o touro ferido, o corpo da vaca sem sangue e descrevendo aquela criatura grotesca. Seu Antônio ouviu tudo com uma expressão crescente de incredulidade e choque, balançando a cabeça. Seu Zé, eu não sei o que dizer. Nunca ouvi falar de algo assim por aqui. Ele ligou para um veterinário conhecido na região. O Dr. Marcos chegou algumas horas depois, um sujeito sério, examinando os animais com um olhar profissional e visivelmente intrigado. Ele conseguiu estancar o sangramento do touro e aplicar medicações, aumentando suas chances de sobrevivência. Mas quando ele foi analisar o corpo da vaca, a cara dele fechou de vez. É um estranho, a forma desses ferimentos e essa ausência total de sangue. Nunca vi nada assim, Zé. Enquanto o Dr. Marcos cuidava do touro, eu e o seu Antônio ficamos ali, em pé, olhando para o curral. A mesma pergunta pairando no ar. O que diabos foi aquilo? Lobisomem? Chupa-cabra? Ou algo pior? Uma coisa que a gente nem sabia que existia, que vive na escuridão e aparece quando menos se espera. A resposta ainda permanece um mistério aterrador, deixando-me com a certeza de que a estrada, com todos os seus perigos, nunca mais me parece tão assustadora quanto a calmaria sinistra daquela noite na Novo Horizonte. Sabe, eu não sou de falar muito dessas coisas, mas o que aconteceu lá na fazenda, bicho, até hoje me tira o sono. E olha que eu, Chico, vamos me chamar assim para não dar zica, já vi muita coisa estranha na vida de delegado, mas nada se compara ao que a gente enfrentou naquele pedaço de chão em Sergipe. Um lugar que sempre foi a paz em pessoa, sabe? Até que ela resolveu virar um inferno. Era minha fazenda no interior. Um canto tranquilo só para descansar a cabeça depois de anos na lida. Eu, meus 2 moleques, o Lucas e o Rafael, e o Júnior, meu sobrinho, que sempre cola com a gente. A vida lá era só mato verde, gado pastando e o som dos pássaros. Mas de uns tempos para cá a calmaria virou pânico. Começou com os bichos. Porco amanhecia dilacerado, carne rasgada, osso exposto. Depois foi a vez dos bodes, das galinhas. Não era coisa de onça, não. O estrago era diferente, mais violento, mais sujo. E de noite, meu amigo, o terror começava. Os cachorros uivavam feito loucos. Um latido rouco e desesperado que arrepiava a espinha. Uns barulhos estranhos no mato, uns sons que pareciam de bicho grande, mas com uma agonia que a gente nunca tinha ouvido. De manhã, no chão molhado, umas pegadas esquisitas, gigantes, que não eram de nenhum bicho que eu conhecia. Nas árvores, umas marcas de garras fundas, como se algo enorme tivesse se arrastado ou escalado ali. A gente tentava dar desculpa. É onça pintada, é onça parda. Mas lá no fundo a gente sabia que não. Aquele medo, Zé, era diferente. Era um medo que não vinha de bicho, vinha de outra coisa. Eu, com meu instinto de delegado velho, decidi que ia resolver aquilo. Chamei os meninos. Vamos acampar no meio do mato, eu disse. Vamos ver o que é que está aprontando.
A gente armou uma barraca perto de um córrego bem na divisa da mata. Lucas, Rafael, Júnior e eu. Todos armados, lógico. Eu com minha escopeta calibre 12, os meninos com suas espingardas e revólveres. A gente achava que ia encontrar uma onça gigante, talvez um jaguaretê velho e manchado. Mal sabia a gente que ia encontrar o próprio capeta. A noite caiu pesada, sem lua. Daquelas que a gente não vê a própria mão na frente do rosto. O silêncio era tão denso que a gente ouvia a respiração um do outro. O fogo da fogueira era a única coisa que nos dava um pingo de coragem. Por volta de 1 da manhã começou. Os cachorros lá na fazenda longe começaram a uivar, um lamento desesperado que cortava o ar. E então, um barulho. Não era bicho andando no mato. Era algo arrastando, pesado, vindo na nossa direção. O cheiro veio depois. Um cheiro de podridão, de carne velha e suja. Um cheiro que fez meu estômago revirar. A lanterna do Lucas rasgou a escuridão. E foi aí que a gente viu. O corpo grudou no lugar. Era um bicho. Mas um bicho que não existia. Uma criatura gigantesca. Talvez uns 2 metros de altura quando estava curvada. O pelo ralo e escuro parecia grudado na pele, mostrando os músculos grotescos. As garras, meu Deus, as garras eram lâminas, longas e retorcidas. A boca, com dentes pontudos e afiados, exalava aquele cheiro de morte. Mas o que dava mais pavor eram os olhos. Vermelhos, brilhantes, cheios de uma fome e uma inteligência maligna que eu nunca tinha visto em nada vivo. Ela rosnava, um som que vinha do fundo do inferno. Não era uma onça. Era o pesadelo de carne e osso. E veio para cima, feroz, com uma velocidade assustadora. Eu gritei, fogo! O barulho dos tiros rasgou a noite. Minha 12 balançou no ombro, o estampido ecoando. A criatura cambaleou, soltou um chiado nojento, um som de dor misturada com raiva, mas não caiu. O Lucas e o Rafael atiravam sem parar, as balas unindo e acertando aquele corpo disforme. O Júnior, tremendo, mirava e atirava também. A gente via as balas pegando, mas a criatura não parava. Era como se fosse feita de aço e demônios. Ela pulou, tentou nos alcançar com as garras, e por pouco não pegou o Rafael. A gente recuava, atirando, o coração na garganta, sem entender como um bicho podia aguentar tanto chumbo. Aquele cheiro de podre ficava cada vez mais forte. A luta foi um inferno. A gente atirou sem parar até quase esvaziar as armas. Ela avançava, a gente recuava, gritava, atirava de novo. Por fim, depois de levar mais chumbo do que qualquer bicho aguentaria, com um último uivo rouco e um barulho pesado, a criatura caiu, estatelada no chão. O silêncio que veio depois foi o mais aterrorizante de todos. Ficamos ali, as armas apontadas, sem coragem de respirar, esperando que ela levantasse de novo. Mas não levantou. Lentamente, a gente se aproximou, tremendo. E foi aí que o verdadeiro horror nos atingiu. Diante dos nossos olhos, a criatura começou a mudar. A pelagem escura retraiu, os músculos disformes diminuíram, as garras encolheram. Em poucos segundos, no lugar daquele monstro, jazia um homem. Um homem magro, barbudo, com roupas sujas e rasgadas. E no rosto dele, mesmo na morte, eu reconheci. Era o Diabo Velho. Um dos criminosos mais procurados do Nordeste, foragido da justiça há anos. Um assassino, um bandido perigoso. Ele estava ali, escondido numa casinha de caçadores abandonada que a gente nem sabia que tinha por ali. E virava um bicho. O Diabo Velho era o lobisomem. A gente se olhou. O choque era imenso. Ninguém ia acreditar nisso. Um delegado aposentado, seus filhos, um sobrinho, matando um lobisomem que era um criminoso foragido, ia dar manchete de circo. Então, eu tomei a decisão. Uma decisão dura, mas necessária. Chamei a polícia. Mas não contei a história toda. Falei que o tal criminoso no Diabo Velho tinha tentado invadir a fazenda para roubar, e a gente, em legítima defesa, teve que agir. A mídia local comprou a história. Saiu em todos os jornais. Delegado aposentado e família reagem à invasão de perigoso criminoso em Sergipe. A fazenda Novo Horizonte voltou a ser tranquila. Ninguém mais tocou no assunto. Mas aquele segredo... ele vive com a gente. Eu, Lucas, Rafael e Júnior. A gente sabe o que viu. A gente sabe o que fez.
E o que a gente enfrentou não foi só um criminoso nem uma onça. Foi o mal de verdade. Um monstro que andava em duas pernas e se transformava na noite. Até hoje, quando a lua cheia brilha no céu, não consigo deixar de olhar para a escuridão lá fora. E o barulho dos cachorros latindo nunca mais me pareceu o mesmo. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você tem um relato que gostaria de compartilhar conosco, pode enviá-lo para o e-mail que está fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Vamos adorar ler sua história.